Deixa eu mostrar esse troféu aqui, ó. Tá vendo? Quem é que tá na fotinha aquela? Melhor lateral direito de 1975 a 2020. Ele que vai ganhar o troféu Aroeira. Um abraço pro nosso querido Richinha Drago, que foi quem patrocinou este troféu. Vai pra ele, João Luiz, que muito feliz de recebê-lo aqui no Pimba nos Esportes. Fazia tempo, viu, João? Receba seu filhinho aqui. Fazia tempo que a gente tava querendo trazer você aqui no programa. Seja muito bem-vindo e desde já, eu acho que essa eleição foi barbada, porque você sempre será o melhor lateral direito da história da Internacional. Muito obrigado pela presença aqui, pela visita, João. Boa noite a todos os componentes aqui, né, o Marcelo, o Thiago, também o Edmar, que está nos dando essa rica oportunidade, né, de estar nessa noite recebendo esse troféu maravilhoso, né, nessa cidade de Limeira, onde tanto eu como minha esposa somos muito gratos à cidade de Limeira, porque foi na cidade de Limeira, iniciando primeiramente pelo Independente, depois vindo para a Internacional de Limeira, né, eu tive o privilégio de jogar nas duas equipes aqui de Limeira e ao longo da nossa jornada, os anos passam, os cabelos vão ficando brancos, né? As coisas vão caminhando, mas aquilo que a gente tem no coração, aquilo que a gente aprendeu a amar e a respeitar, né? A cidade de Limeira, as pessoas de Limeira, que todos sabem que eu sou cosmopolense, sou nascido na cidade de Cosmópolis, eu e minha esposa, né? Uma das minhas filhas também nasceram lá, duas nasceram em Portugal, mas que a Alessandra nasceu em Cosmópolis, a Andresa e a Alissa nasceram em Portugal, quando eu jogava no Sporting, né? A Alessandra foi a premiada, que ela já tinha nascido quando nós fomos campeões paulistas aqui. Tenho até foto com ela naquele ano, dentro nos jogos também, no Limeirão, né? Ela tem uma foto. Mas para mim é uma honra muito grande, né? E como se diz assim, né? Só para todo aquele amor, aquele empenho, a essa equipe de 86, né? Eu acho que vocês já até foram comentados isso aí. Nós tivemos nesse ano, infelizmente, a perda do Zezinho Figueroa, né? Exato. Uma pessoa excepcional que nós aprendemos a amar, a respeitar, né? Não só pelo seu potencial, mas pela pessoa que ele era. O seu falecimento, aquilo em partes, né? Deus sabe todas as coisas, mas foi uma coisa que aquele falecimento fez com que a equipe viesse ter um amadurecimento, né? Principalmente o grupo, sabe? O grupo se fechou, né? Tanto tinha a equipe base, mas todos os outros atletas que a Internacional teve naquele ano era apto para poder jogar com a camisa da Internacional e fazer uma grande partida e levar a Internacional onde ela chegou, que, como se diz, né? Temos que ter um novo planeta, ter uma nova humanidade para que isso possa ocorrer novamente. Surgiram outros primeiros campeões do interior, mas o primeiro é da Inter de Limeira. Né? João, tô vendo aqui, né, 166 jogos com a camisa da Inter, 22 gols. Quer dizer, por um lateral direito, é uma marca expressiva. A gente vê hoje os laterais marcando poucos gols, eles participam mais de assistências, né? Mas você participou de muitas posições, né? Você virou um coringa na Internacional. É verdade, nós temos até no Independente eu era realmente atacante, sempre fui atacante. Olha isso! E depois, quando eu vim para a Internacional, como também atacante, e houve procurar ser rápido, porque eu sei que o tempo corre. Não, né? Fica tranquilo, João. Hoje o programa é seu. Obrigado. E aconteceu com o José Carlos Fecina. Isso ocorreu por quê? Porque eu fazia o quarto homem pelo lado esquerdo em 1985. Vocês vão se lembrar, ou pelo menos está registrado, a Internacional fez uma contratação fenomenal. Éder, Seleção Brasileira, Atlético Mineiro, ele foi contratado para a Inter para disputar o Campeonato Paulista, né? Era de junho até o final do ano. E eu era o camisa 11, contrataram o Éder. Nossa! E o treinador era o José Carlos Fecina, né? E ele tinha uma deficiência, ele era uma excelente pessoa, um bom treinador, mas ele era gago, né? Ele tinha essa dificuldade. E ele falou, no meu time, você vai jogar, né? Daí eu comecei a observar, olhar, eu falei, será que ele vai me pôr no gol, rapaz?
Só comecei a olhar, né, o pessoal, falei, não, mas acho que, né? Bom, aí fomos pro primeiro coletivo, no Éder, o primeiro coletivo do Éder, o Limeirão cheio. Olha. Encheu de pessoas lá pra foi ver. até, teve carreata pra recebê-lo, né? O Richard Drago trouxe, né? Caminhão de bombeiros. A Placar veio aqui, colocou ele na capa. Foi uma coisa fenomenal. Foi estrondosa. Foi uma coisa, né? E aí ele começou, deu os coletes, aí eu olhei quem ficou de fora, o Pecos. Eu falei, mas me colocou de lateral esquerdo. Eu falei, e como se diz, hoje em dia os jogadores são muito assim, vamos dizer, muito melindrosos, né? Ah, eu só jogo num lugar, na verdade eu queria era jogar. É lógico. Ainda mais do lado do Éder, pô. Pro gol não, mas eu jogando pro lado do Éder, a câmera ia estar toda lá no Éder, eu tava perto. Ia ser o quê? Ia ser show pra mim, né? Mas graças a Deus, né, como tudo, quando a gente tem um propósito, né? O primeiro jogo melhor em campo, segundo jogo melhor em campo, terceiro jogo melhor em campo, né? Você não teve dificuldade nenhuma, mesmo sendo destro? Mesmo sendo destro. Foi assim uma coisa facilitava cortar para a direita e cruzar? Também, chutar? Isso, depois eu aprendi também a cruzar com a esquerda, não era como a direita, né? Olha. Porque com a direita, como se diz assim, não era cruzamento, era uma assistência, né? A gente tinha uma facilidade para colocar a bola na cabeça do Quito. Eu não sei quantos gols ele fez, que pelo menos eu tive a oportunidade de passar. Você deu mais assistências para ele do que o Pecos. Exatamente, para ele poder fazer o gol, né? Mas voltando lá, daí foi assim. Mas terminou 85, começou 86, seu Pepe veio, né? Aí vocês podem procurar lá. Palmeiras e Inter foi o primeiro jogo. 3-1 Palmeiras. 3-1 Palmeiras. E eu fiz o gol. Certo. Gol de honra da Inter, ainda na época do... Palestra Itália. Palestra Itália e o gol das piscinas lá. Isso. Jardim suspenso. Como se diz, né? Dei um chapéu ao goleiro, né? Do Palmeiras, que é o Martorelli. E aí, nessa sequência, terminou o jogo. Infelizmente, naquele jogo, o Donizete não foi bem, né? É um excelente de lateral direito, marcador. Ele era tinha muito bom na marcação, Donizete. Mas em questão de apoiar, eu tinha mais facilidade com que ele, por eu ter sido atacante, por ter jogado, vamos dizer assim, nas outras equipes que eu joguei, tinha uma noção de espaço, de tempo, por ser atacante, né? Então eu explorei bastante essa qualidade que eu tinha de jogar na frente. E aí o seu Pepe, né? Aquele negócio, quando você sabe quando o treinador vem abraçar você... É certo. 99,9 é que o próximo jogo você vai estar sentado do lado dele, né? Ele vai tirar. Falei, é a tática, João. É a tática. Ele falou, preciso falar com você. Eu falei, ai. Eu falei, o que será que eu fiz, né? Perguntou se eu souber acontecer alguma coisa, fiz alguma coisa errada, né? Porque você fica preocupado, né? Ele falou, não, eu precisava de um favor seu. Eu falei, seu Pepe, se tiver ao meu alcance, você não fazia 3 jogos pra mim na lateral direita? Eu falei, seu Pepe, sinceramente, seu Pepe, olha só, Lê, Carlos Silva, Gilson Gênio, né? O Lê que estava subindo, estava voando na Internacional naquele ano, o Gilson Gênio veio do Fluminense, o Carlos Silva veio do Santos, o Tonho veio do Grêmio. Nossa. Esses caras que eles iam brigar comigo a posição, porque a posição que eu jogava era esses quatro. Eu falei, seu Pepe, qualquer um deles que entrar, eles não sai mais. Os caras são bons, falei pra ele, né? Aí você não confia em mim? Eu falei, puxa, aí fica difícil. Né? Não conheço você. Ele foi me apertando sem me abraçar, entendeu? Aí a hora que ele falou, se eu não confiava nele, eu falei, não, eu confio no senhor. Ele falou, então faz o seguinte, eu vou te dar 3 jogos, a camisa número 2. Se você não for bem, eu te devolvo a 11, no 4º jogo. Eu falei pra ele, tá combinado, seu Pepe, tá fechado. Aí primeiro jogo, melhor em campo. Segundo jogo, melhor em campo. Terceiro jogo, melhor em campo. Eu tenho da Rádio Jornal lá em casa, da imprensa de Limeira, o troféu de melhor jogador da Internacional na campanha de 86. Oh, que legal, João. Eu também fui eleito o melhor jogador de toda a campanha. Para vocês terem uma noção, se vocês forem puxar, tem 42 jogos. Eu joguei 41. Perfeito. Só não jogou contra o São Paulo. Só contra o São Paulo, porque o seu Pepe não quis deixar jogar. Eu fiquei Foi bravo. Contra o São Paulo que ele poupou? Poupou. O João Batista também. Isso, ele poupou 6 jogadores porque nós estávamos com cartão amarelo. Falei, seu Pepe, e a gente queria jogar, né? Eu falei, não, eu vou deixar vocês, porque se vocês tomarem o amarelo, vocês vão entrar pendurado pra... Olha só. Aí fomos lá, perdemos, aí todo mundo começou a falar, tá vendo? Aí Inter é só aquele negócio, foi só, chegou já... Mas não menosprezando os nossos companheiros, mas porque eles também não estavam no ritmo de jogo que nós estávamos, né? Teve uma série de dificuldades, mas que eram todos com capacidade, com potencial muito grande, né? Pra poder substituir aqueles que foram. Quando que você sentiu que a Inter ia ser campeã? Você falou assim, agora ninguém tira o título. Depois que terminou o primeiro jogo lá no... Quando terminou o primeiro Gilberto Costa falou a mesma coisa, Marcelo.
Ele falou do jogo do Santos, ele falou quando passou do Santos, mas ele falou o primeiro jogo do Ele 0 a falou, 0. não perdemos o jogo, ganhamos o título que era ali. um jogo... Ele foi no primeiro jogo mesmo, porque foi uma Vocês coisa... sentiram isso? Isso, porque foi, não sei se ele chegou a comentar, porque foi uma chegada no Morumbi de uma maneira muito, sabe, diferente. Todos os caras, os torcedores do Palmeiras, já com camisa de campeão, faixa Pôster. de campeão, tudo. E o motorista errou o caminho. Nossa, também. E a sorte é que a torcida do Palmeiras comboiou o ônibus da Inter, achando que ia passar. Não, né? eu tenho, né, a gente tem coisa que a gente nem pode falar aqui, né? Mas até em questão, antigamente se tivesse o VAR que nem tem hoje, muitos jogos não teria sido da maneira como foi, né? Verdade. Mas o da Internacional realmente aquela final foi apitada de uma maneira correta, sabe? Uma maneira pelo Ducílio. Porque houve uma pressão muito grande em cima dele e ele falou, olha, vocês vão ver a melhor arbitragem. Eu não vou prejudicar a Internacional. E foi isso mesmo que aconteceu. Ducílio Vanderlei Bosquilha, né? Houve uma força grande. O João sabe dessa história, a gente sabe pelos jogadores de 86. Foi graças ao Constantino Cury, presidente do São Paulo, presidente do Conselho do São Paulo, que o jogo foi justo, por ser no Morumbi. Só que o que o Ducílio falou, né? Bom, basicamente o que aconteceu? Veio uma pressão do Palmeiras e o Ducílio pediu um carro, que era o Monza. Então, mas tem essa história, é real? Tem. A Ele história é pediu real. Monza Então deixa eu contar a história real. Todo mundo fala dessa Todo história. mundo falou isso daí, inclusive o dirigente do Palmeiras, só não vou falar o nome para não expor, mas foi um dirigente, inclusive, que o João cruzou com ele. Foi o presidente, inclusive o primeiro presidente da era Parmalat. O Ducílio chegou e falou o seguinte, falou, meu preço é esse. O Constantino Cury, que era o presidente do São Paulo, falou, Ducílio, eu quero um jogo justo, porque o time deles é um time bom. Então eu quero uma final justa. Ele falou, mas eu quero Monza. O Constantino Cury deu Monza para lá. Esse valor do carro foi descontado das duas rendas, dos dois jogos, porque era a renda conjunta, né? E eu fui testemunha porque eu vi essa renda aí, eu vi aquela milhar de dinheiro lá com o meu tio Rock. Eu estava lá quando juntou os dois. E foi com esse carro que o Ducílio teve um acidente e morreu. Você teve algum receio de que a arbitragem pudesse prejudicar a Inter? Por ser o Palmeiras, por estar lotado, por do outro lado ter um elenco recheado de estrelas, né? Pô, Edmar, Mirandinha, Diogo, Jorginho, Lino, Márcio, porra, Amarildo Constâncio, Edmar. era um timaço, o Éder Aleixo. Edmar, né? Éder Mirandinha, Éder. É verdade. Vamos dizer assim, né? Nós... porque quem jogou outros anos no Campeonato Paulista, que nem eu joguei 84, 85, tinha jogado também 83, os anos anteriores que a gente havia jogado, os clubes da capital e mesmo, eles não respeitavam o time da Internacional. Não, assim como eles não respeitavam o time pequeno. Mas em 86 foi diferente. Tanto os clubes grandes como todos os pequenos, eles vinham para jogar com o Internacional como time pequeno. Eles não vinham para cima. Eles respeitavam o time da Internacional. Porque primeiro a Inter, né, ela, como diz assim, ela foi, como eu falei, começou lá no falecimento do Zezinho Figueiredo, a equipe foi as engrenagens foram vamos dizer assim, se adequando, e também na pessoa do seu Pepe, que todos têm, vamos dizer assim, um mérito igual para todos. Mas um treinador como o seu Pepe, ele é uma pessoa que ele consegue unir, ele consegue fechar o grupo, e ele não precisa gritar, não precisa ofender, né? Ele tem uma personalidade e uma maneira de tratar as pessoas que você, quando ele chama a sua atenção, a pessoa fica contente, sabe? Porque era realmente uma pessoa que tinha educação, sabia tratar as pessoas. Ele queria ser o bem, né? E fazia diferença. Mas quando a torcida, é verdade que quando a torcida pedia, o Pepe colocava, não era aquele treinador teimoso? Por exemplo, Carlos Silva tá lá no banco, a torcida começava, Carlos Silva, imediatamente o Pepe colocava. Ele era assim. Aí, como você falando, a gente que às vezes está jogando não percebia essas que as pessoas estavam pedindo ou não. A gente só percebia que ia haver um treinamento agora, porque a concentração está tão grande no campo, no jogo. Não, tô dizendo no segundo tempo. Eu não posso falar para você que eu acho que não tinha isso aí. Não, sabe? É verdade que na hora que a Inter foi campeão, o Bolívar sumiu e foi pra banheira do Morumbi tomar cerveja e fumar um charuto? Ele fumar contou o cigarro aqui. dele. Ele disse que fez isso mesmo. E realmente ele deu uma sumida lá, né? Ele deu uma sumida, ele confessou. Aliás, e é verdade que o Kita conta, né? O Kita infelizmente faleceu, mas ele contou pro meu pai que
não tinha nenhuma churrascaria preparada para vocês, não tinha nenhuma boate para comemorar o título, vocês tiveram que comer um salgadinho beira da estrada. Realmente aconteceu isso, né? Mas acho que também, vamos dizer assim, a euforia foi tão grande do título e nem tava. A pessoa na altura ali, a gente queria mesmo chegar aqui em Limeira para ver. E como é que foi a recepção quando vocês chegaram aqui? Foi fantástico, hein? Da hora, né? Foi maravilhoso. O bichinho foi bom? Olha, foi bom. Hoje, por exemplo, daria pra comprar o quê com o bicho que vocês ganharam em 86? Nem por perto, né? Hoje em dia... Sim, mas se fosse o dinheiro de hoje, vamos supor, hoje quanto seria o bicho que vocês ganharam? 50 mil, 100 mil, 150 mil cada jogador? Então eu acho que daria para comprar um imóvel, daria para comprar um imóvel. Então mais de 100 mil reais? Mais ou menos. Seu Rock, então, mais ou menos deu uma liberada, né? O Richard Drago, tudo isso, né? João, nós perguntamos para todos os jogadores de 86 aonde eles estavam naquela, infelizmente, na cena do Zezinho Figueroa. Você estava em que posição do campo? Nós falamos de... O Marcos Passarinho falou que estava na dividida com ele. O Claudinho estava um pouco mais perto. O Bolívar estava um pouco mais longe. Aonde você estava naquele momento? Olha, ele estava mais ou menos no meio... Eu estava no grande círculo, assim, né? No meio campo. Ele foi mais ou menos ali a gente tem as cabines aqui, né? Nesse gol aqui, ele estava ali próximo ali à meia-lua da grande área, né? Eu estava aqui uns 30 metros dele, 20 metros. Você achou que fosse brincadeira, João? Não achei que foi brincadeira, porque ele não era uma pessoa de fazer brincadeira. Ele era sério? Ele era uma pessoa assim, sempre... Ele caiu? Centrada, do nada. Simplesmente é como se fosse... Ele escorregou. Que nem você falou, parecia que era uma brincadeira, mas não era brincadeira, Entendi. Né? Aí preocupou, porque daí todo mundo já correu e já tentamos levar, né? Mas infelizmente já... Triste. João, dos 22 gols que você marcou pela Inter, qual foi o mais bonito? Contra o Palmeiras em 86. Contra o Palmeiras em 86. Esse foi um jogo... Do primeiro jogo. Primeiro jogo que você deu um chapéu em cima do Martorelli. Viu? Quando você entrou em campo na final de 86... Deu uma acelerada no coração? Você ficou nervoso assim? Não, nervoso não, mas frio na barriga? Você é diferente. O clima é diferente. Nossa, uma final de eu acho que o primeiro jogo 104 mil. 104 mil pessoas. Isso. Né? E a gente tinha jogado já no Morumbi, em outros lugares, mas não com essa quantidade de pessoas, né? E o que mais chamou a atenção é que desses 103 mil, acho que mais de 100 mil era tudo do Palmeiras, né? E só via ali a internação, ali, o pessoal da nas Inter, duas finais. No primeiro gol do Kita, como é que foi a sua sensação, a sua emoção? Eu falei Você sentiu que ele ia virar e ia fazer o gol? Então, a gente sabia que ele sempre foi assim, né? Ele nunca foi assim, tipo, falava o Kita era aquele jogador que habilidoso e tal. Não, ele fazia gol. Finalizador. Ele tinha que fazer, a gente tinha, todo mundo sabia que a nossa jogada, a maior parte era toda para a direita, mas ninguém conseguia marcar. Porque tinha uma sincronização tão grande, né? Quando o Tato entrava no facão, eu passava por fora. Quando eu via que ele estava por fora, eu entrava por dentro. Então, a gente tinha facilidade, eu passava... Então, quer dizer, as pessoas eles tentavam marcar, mas não conseguiam. E tinha jogadores como Gilberto Costa, como João Batista, né? Jogadores que tinham muita facilidade para fazer essa colocação dessa bola e esse lançamento. Então, quando o pessoal pensava que era o Gilberto, era o João. Quando era o João, era o Gilberto. Então, sempre tinha um, né, que tinha essa facilidade e ele sempre colocava eu ou o Tato em condições de fazer uma assistência ou às vezes até mesmo para finalizar, para fazer o gol, né? E esse segundo gol, o chutão em que o Tato acredita e o Diniz recua errado. Eu acho que foi realmente uma perseverança do Tato, né? Porque o Tato sempre foi assim, a gente nos treinos e mesmo nos jogos. O Tato é um jogador assim, se você marcar ele sem dar pontapé nele, talvez você conseguiria, né, fazer com que ele nem aparecesse. Mas o Tato é aquele jogador que quanto mais os caras batiam nele, aí mais ele queria aparecer. Então pode ver que, inclusive, no gol que ele fez, o Deniz era para ser expulso. O Deniz deu uma paulada nele. Porque já tinha o cartão amarelo e depois que ele tinha feito o gol, ele deu uma pancada. Então eu acho que o Deniz tentou marcar ele da maneira errada. Se ele tivesse mais na bola, teria. O Tato sai o gol do Palmeiras, o Amarildo Constâncio. Você chegou a temer pelo pior? Não. Pela pressão? Por incrível que pareça, não. A gente estava com a confiança que nós sabíamos que nós estávamos fazendo dentro de campo. Nós fomos lá para ser campeões mesmo. O elenco via muito o Bolívar?
O Bolívar sempre foi um líder, né? Um capitão que sempre foi respeitado, mas ali eu vejo assim, né? Tinha outras lideranças ali, como dizer assim, como o Gilberto Costa também era uma pessoa que era um líder ali no setor do meio para frente, ali atrás. Eu via também, que vocês talvez não perceberam, mas nós que jogamos com ele, o Manguinha também. Nossa. Manguinha. Olha, ele tá na live aqui sempre acompanhando. Eu joguei muitos anos futebol com grandes jogadores, Reicard, jogadores lá na Europa que vieram, né, do Manchester City e tantos outros ingleses que vieram jogar comigo, né? Mas eu nunca joguei com um volante igual o Manguinha. Para mim, é o melhor de todos. Ô João, muita gente perguntando aqui sobre a questão da nostalgia de 86, né? Falaram muito do clima de 86, começou com 85, a chegada do Éder, tudo isso, e muitos querem perguntar, nunca mais vai acontecer o que aconteceu com a Internacional em 86, nunca mais vai acontecer do desenho que está? Olha, a gente tem que analisar de duas maneiras, né? Eu creio que se a Inter ser campeão paulista, é possível, novamente, seria bicampeão paulista, se ela ganhar mais um título, né? Porque ela pode montar uma equipe, né? Já, graças a Deus, a gente torce pela Internacional, mesmo no período que eles ficaram na Série A2, enfim, que teve retornou para a Série A3, todo esse processo que ela vem passando, mas ela tem possibilidade de voltar a ser campeã. Mas montar um grupo como aquele, que nem eu estava comentando com vocês fora do ar aqui, né? Teria que acabar o mundo e começar de novo. Porque outros clubes do interior já foram campeões paulistas, né? Já tiveram outros clubes do interior. Mas o primeiro a Associação Atlética Internacional. Então ela abriu né, as portas para os demais poderem entender que, olha, também é possível para nós, porque se a Inter ganhou, nós também podemos ganhar. A Inter é como se fosse para mim é um exemplo, né, para que todas as outras equipes depois que conseguiram alcançar o título de campeão paulista foi através do incentivo da Internacional, porque a Internacional demonstrou e provou que era possível. Né? E essa equipe, como você falou, ela verdadeiramente ela é uma engrenagem tão grande, tanto que aqueles que jogavam como aqueles também que não jogaram, não foram titulares assim frequentes, mas eles estavam, né, com o mesmo foco que a gente. Não havia por muitos problemas, tudo aquilo que havia, nós tínhamos um vestiário muito bom, porque as coisas eram resolvidas ali. As coisas eram dentro do vestiário. Que nem você falou, tinha o Bolívar, tinha o Gilberto Costa, o próprio Manguinha, né, o Kita também. Eram os cabeças, né? Tinha, vamos dizer assim, vamos falar sempre todos os problemas foram resolvidos ali, né? Frente a frente, não tem nada de ficar falando por trás um pro outro, porque infelizmente no futebol às vezes isso atrapalha muito, né? Começa aquelas panelinhas, ali não tinha panelinha, porque todo mundo sabia o que estava acontecendo e que todo mundo queria. Só para não fugir, como era o relacionamento de vocês com a imprensa? Porque não tinha rede social, né? Então, quer dizer, o mundo era feliz, não tinha rede social, sabe? O mundo era feliz. Não tinha esse negócio de rede social em que você sofre lacração, que você é humilhado, você é xingado e muito facilmente você não identifica a pessoa que faz isso. Porque muitas vezes a pessoa se esconde atrás de um perfil em que ela não é. Covarde no teclado, né? E como é que era no seu tempo, né? Do tempo de 86, onde não havia rede social, mas sim uma cobertura esportiva muito legal, em que um dos grandes narradores esportivos, o maior de Limeira, meu pai, Edmundo Silva. É verdade. Até preciso ver com ele, estava comentando, ver se eu consigo um gol que eu fiz, né? Ele narrando. Porque é fantástico mesmo. Quando ele narrava o gol, assim, mesmo talvez se o torcedor da outra equipe talvez comemorar junto, porque era realmente tinha era diferente, né? Legal. A maneira como ele narrava. Vamos ver se eu consigo, né? Se Deus quiser. Vocês me enviarem. Como é que era esse relacionamento? Então, olha, era diferente, que nem você falou, dos dias atuais. Nós tínhamos, né, os repórteres, o pessoal que acompanhava. Naldo Dias, né? César Roberto. O Naldo Dias, ele faz tempo que ele faleceu, né? Infelizmente. Então, aí o pessoal falava, tinha um apelido dele, Pitbull. né? E tinha um outro. Chaleira. Né? Chaleira, porque ele é justamente isso. Ele queria pegar alguma coisa, aí o pessoal debrava ele era formado uma chaleira, ele era baixinho e achatado.
Por isso que apelidaram ele de chaleira. Mas gente boa. Então, enfim, todos aqueles que passaram ali com a gente também, sempre procuravam alguma coisa, né? Mas nesse ano de 86, acho que houve poucos motivos e poucas coisas, né? Anos anteriores havia outros jogadores também que, vamos dizer assim, dava um pouco mais de trabalho, outro dava menos. Uma outra pessoa que eu admirava, ele também, não sei se ele está nos acompanhando, está vendo aqui também, né? Era o Marcos Passarinho, né? Nossa, eu ia falar do Marcos Passarinho, ia falar da caixinha do Marcos Passarinho. Ele era, com todo o respeito, ele deve estar nos ouvindo agora, né? Como pessoa, tenho a amizade que eu tive com ele, o período que ele teve com a gente ali. Eu estava chegando, ele já estava com uma certa experiência na internacional, nós vindo, né, iniciando uma carreira aí, mas o Marcos, ele fazia umas coisas lá que era só, quer dizer, só Jesus na casa. Oh, meu Deus. Ô, João, daqueles que faleceram, infelizmente, né? Juarez, Pecos, o Gilson Gino, o Donizete também, né? O Donizete eu não sei. É um dos Donizete, dois. Donizete, e o Claudinho. O Claudinho confirmou que o Marquinho, o goleiro, faleceu em Santos. Também. O Gilberto Costa avisou. Também. Bom, enfim, desses que faleceram, qual que você tinha mais amizade? Qual você sentiu mais? Então, olha, tinha muita amizade com o Pecos, com o Juarez, né? Juarez era muito quietão, não era, João? Ele era uma pessoa diferenciada, né? Ele queria o cantinho dele, o lugar dele, né? E a gente aprendeu a respeitar ele da maneira como de moto, ele ser, né? Isso, foi um acidente de moto também. O Pecos desviou de um cachorro, capotou a caminhonete. Capotou e faleceu também. O Kita, infelizmente, ele pegou, foi uma doença, né? Pegou uma doença e aí faleceu também. Mas eu vejo assim como... Porque tinha mais proximidade desse que faleceram aí, né? O próprio Gilson Gênio, que faleceu agora também. O Gilson Gênio era uma pessoa que ele alegrava todo o ambiente. O Tatinha fala isso. Ele alegrava todo o ambiente, o Gilson, né? Gilson, Pecos, que nem nós falamos aqui. O próprio Juarez também, né? Eu aprendi muitas coisas com o Juarez, por mais que o pessoal dava aquela tremida, que ele dava aquela dominada dentro da área. Nossa, né? Senhora, aquela coisa, né? Ele saia jogando numa categoria. Quem faz muito isso é o Vitor Cuesta no Botafogo, né? Ele gosta de sair driblando, dá um frio na barriga, né, João? Exato. Então, foram jogadores, a gente fala assim, todos aqui, todo o grupo, né? Que nem eu falei pra você, era fechado. O Kita também, né? O Kita era um outro gauchão também, fechado também, ele brincava um pouquinho tudo, né? Mas eu acho que nem você falou, né? Escolher uma, assim, que a gente tinha mais. Vamos dizer assim, então, vamos ficar com o Pecos aí, né? Vamos fazer uma brincadeira com o João aqui, antes de... Tem o nosso Igor Sedano também. Eu quero que você dê uma nota num contexto geral. Você vai ser o comentarista do Pimba nos Esportes hoje. Então, num contexto geral, valendo o Campeonato Paulista de 86 inteiro, que nota merece de 0 a 10 o Silas? Silas? 10. Não, mas não vai fazer média, João, tem que falar certo. Certo. Um tal de João Luiz, lateral direito, você conhecia ele? Eu conhecia. Que nota que vale o João Luiz de 0 a 10 no Campeonato de 86? Acho que 8, né? Bom, e você ganhou o troféu da TV Jornal de melhor, pô? Então tá bom, 8 pro João Luiz. A nota do Juarez? O Juarez eu dava pra ele 9. 9 pro Juarez. Bolívar? 10. 10 Bolívar. Pecos? 9. 9. João Batista? João Batista, 10. 10. Gilberto Costa? 10. Manguinha? 10. Então meio de campo todo 10. 10. Tato? 10. Kita? 10. Leo ou Gilson? Aí eu ia perguntar. Você escalaria quem? Leo ou Gilson? Leo Gilson. Olha, eu Lê. O Lê é melhor do que o Gilson. Na época, no jogo que nós estávamos ali, porque o Lê era. O Gilson tinha um pouco mais de experiência, mas o Lê tinha força, tinha habilidade, ele tinha. E estava com uma vontade muito grande, né? Que o Lê também ele foi o primeiro ano que o Lê começou a aparecer e ele chegando, né? Mostrando, né? Mas também não menosprezando o Gilson, né? Que também era um grande jogador. Sim. Foi o que eu falei, todos os outros demais, né? Eu acho que a gente deveria dar 10 para todos, mas a gente vai... Não, tá certo. E a nota do Pepe? O seu Pepe é 10. 10 daria 20 para ele. A torcida da Inter mereceu que nota em 86? A torcida da Inter também foi fantástica, hein? 10 também. Arrepiava quando gritavam seu nome? É diferente, né? Você se sente honrado, você se sente, né? Vamos dizer assim, é gratificante você ver que aquilo que você está fazendo no seu trabalho, as pessoas estão reconhecendo, né? Até hoje você se sente muito querido pela torcida da Inter? Então, eu acredito que sim, porque recentemente nós fomos ali no Limeirão, a gente está acompanhando os jogos ali, né?
fomos ali recebidos pelo pessoal, pela torcida, né? Foi até anunciado que eu estava ali no estádio, né? Nossa. Então realmente foi um momento ali bastante, vamos dizer, agradável, né? Então nunca tive, né, problemas com a torcida, não só da Inter, como as outras que nós jogamos também. Para fechar essa primeira parte, boa noite, Igor Sedano, tudo bem? Boa noite, Edmar, boa noite, nosso ídolo, boa noite, Pilon, também, a todos aí, o Thiagão Maese. Que legal. João, você não acha que a Inter poderia explorar mais os heróis de 86? Tipo, lançando lá a camisa número 2 do João Luiz, sei lá, o copo João Luiz, o prato João Luiz, uma ação de marketing, por exemplo, uma escola quer conhecer, visitar o Limeirão. Opa, vamos ligar pro João Luiz para ele recepcionar essas crianças. Olha, esse foi um campeão de 86. Como os grandes clubes fazem. Você não acha que a Inter deveria fazer isso? Edmar, realmente é uma ideia excelente, é muito boa, né? Porque realmente todos os clubes estão precisando de arrecadar verbas e o que você puder fazer, né? E, que nem você falou, essa geração agora que está na escola e muitas outras gerações, eu ando na Rua Limeira, as pessoas não me conhecem. Por quê? Porque já são gerações que, né, já são mais novas. Quem me conhece são as pessoas mais antigas, não digo não muito antigas, mas vamos por 2 gerações atrás dessa que vem vindo aí. Então eu acho que seria, tanto para a Internacional, né, uma maneira de se pensar, uma possibilidade de conseguir, né, vamos dizer assim, através dessa propaganda, dessa publicidade, utilizar os jogadores de 86 que estão próximos aqui, que poderia vir ajudar, e eu creio que nenhum deles iria se negar a vir aqui para fazer esse trabalho, principalmente para ajudar a Associação Atlética Internacional. Então realmente é um assunto, é um fato que deveria, né, ser repensado. Para fechar o assunto 86. Edmar, só para falar aqui, né, tá na live também o grande China. Vou pedir pro Thiago mostrar. Seu troféu tá aqui também, tá, China? Grande China. Cabelinho comprido. Tá aqui e vou levar pra você, tá, China? Isso aí tem a missão, então não se sinta. Estamos com 2 aí, laterais direito. Tá também aqui o Alex, treinador de goleiros, falou que foi apresentado por você pelo Lica, em Lins. Mandou um abraço pra você. Ele foi o ex-treinador da Internacional. Tá Manguinha, tá o Paulo Matos aqui, tá todo mundo acompanhando. Lembrando que da eleição, né? O João Luiz foi eleito o melhor lateral direito da história da Inter, o China foi o segundo melhor lateral direito e o lateral da nova geração, que quem ganhou foi o Vinícius Pedalada. E tem muita gente aqui falando, inclusive o Emerson Charles, aliás, ele não fez só história na Internacional, afinal ele foi o lateral direito do Palmeiras, no fim da fila do Palmeiras em 93, nós vamos falar daqui a pouquinho, tem gente que tá perguntando sobre a sua experiência de Portugal, inclusive o Lica me mandou uma pergunta aqui. Essa vai ser boa. Essa pergunta vai ser falou boa. Que você não pensou 2 vezes, não quis nem saber se o cara era campeão do mundo. Você foi na dividida mesmo com ele. Nós vamos falar daqui a pouquinho na segunda parte. Olha o China mandando um monte de coração aqui, ó. Vamos colocar. Olha quanto coração do China. A gente te ama, China. A gente e um detalhe importante, tá, Edmar? O China tava, nesse final de semana, ele tava lá no Espírito Santo, tirou uma foto com o Richardson. Ele fez todos os cursos da CBF de treinador, né? O China que agora é comentarista, que nem a gente. Lá no Espírito Santo, ele tem um sonho. Alô, Lucas e Andréia. O China tem um sonho de ser treinador da Internacional de Limeira. Lucas, aí é com você. Aí o China falou que quer vir muito pra cá. Olha que ideia legal do Edson Cherres, né? Fazer um jogo com os jogadores de 86, de uniforme da Internacional, com os números respectivos, e depois vende essas camisas para os torcedores mais apaixonados comprarem e gerar uma renda para o clube. É uma ótima ideia. Mandar um abraço aqui, René Golfinetti com a gente, o Clairton Souza, um abraço, grande abraço ao João Luiz, Quita da minha cidade natal de Passo Fundo. O Clairton é de Passo Fundo, né? Emerson Éder perde um gol feito que seria do empate daquele jogo no último lance, mas a Inter, com toda a bela campanha, foi a justa campeã de 86. Tia Cida Casou, um beijão, tá mandando um beijão especial pro João. O China aqui também com a gente mais uma vez. Tem pessoas tem um que tá perguntando 93 aqui, depois ele vai falar. Que saudade de 86, João Luiz e Tato, lado esquerdo não tinha pra ninguém. É o lado esquerdo da defesa contrária, né? Porque lado direito da Inter muito forte, né?
Quem mais aqui? O Wellington Xavier Alves, o Flávio Muniz, Osmar Flores, João Luiz campeão de 86, um verdadeiro campeão. Elizabeth Barbosa, João Luiz, a bênção de Deus pra você. César Tetzner. Olha quanta gente aqui. Tem uns sua amigos. esposa? Elizabeth, Elizabeth. Uma Como é pessoa do bom bem. ter uma mulher forte ao lado, né, João? Verdade. Quanto tempo com ela? 40 anos. Só isso? Só 40 anos de casado. Amor à primeira vista? É. Desde... Ô, João, duas desde- perguntinhas que surgiram. Primeiro, o seu Roque Del Mundo mandou um abraço pra você. Falou que você é uma pessoa que não deu dor de cabeça, porque era um homem que era casado, correto, homem de Deus, não dava dor de cabeça no Ele elenco. não tem cara mesmo que E gostava o- da noite, viu? Não E tem. o Enoque Júnior, que é o responsável pela história do Boleiro, junto com o Emerson Charles, ele tá falando o seguinte: falou que a final Internacional e Palmeiras, que o Palmeiras não era o melhor time do campeonato. O São Paulo tinha sido campeão em 85, e ele perguntou pra você quem foi dos grandes que foi o maior adversário, assim, que ele falou. Realmente nós tivemos tanto São Paulo como o Corinthians, né? Foi realmente, eu acho que até o Corinthians eles conseguiram classificar no Pacaembu, tava 0-0, eles precisavam ganhar para poder ir para a semifinal. E tava já aos 44 do segundo tempo, uma bola na mão do Silas, né? E se não me falha a memória, não sei se era o Catatal, ponta direita, ele acabou tirando a bola da mão do Silas, fazendo o gol, e o Dulcídio deu o gol. Eles ganharam de 1-0 nesse lance. E aí daí foi que eles foram para a semifinal, daí eliminaram, né, eles eliminaram, nós eliminamos o Santos, né? E Isso. eles eliminaram o Corinthians. Isso, Palmeiras tirou o Corinthians. Tirou o Corinthians. Com o gol olímpico, Gol olímpico do do Éder. Éder no último minuto, né? Praticamente já encerrando. Mas é que nem falou, né? O Palmeiras ele fez talvez por merecer também, mas havia outros times que estavam mais organizados. Perfeito. Igor, alguma curiosidade? Eu sei que nós perguntamos quase tudo de 86, não sobrou nada pra você. Quantos anos você tinha em 86, Igor? Eu tinha menos 11. Não era nem nascido. Mas o que falam pra você de João Luiz? Ele fala que muita gente não conhece o João Luiz essa juventude, né? Sim. Até eu acredito, por falta de divulgação, foi o que nós dissemos, né? Falta de explorar mais os campeões de 86. Eu conheço porque a gente vivencia o futebol, né, Edmar? A gente tem que estar ligado a tudo. Meu pai sempre foi leonino, isso aí não tem como esconder. Acompanhava 86, tudo. Acho que ele é até um pouco mais experiente. Qual que é a de idade você tá, João? Pode falar? Nossa. Não é que nem mulher que não pode falar a idade, né? Aliás, o João troféu pode. veio atrasado, que ele fez aniversário dia 20 de maio, 20 correto? de maio. Beleza, um 20 mês, de maio. mês 60 Quantos excelente. anos? 60. 60 anos. meu pai é rapaz, bem- não parece, rapaz. 60. Bem vividos, hein? Graças a Deus. Meu pai tem 66. Ele sempre vivenciou esse lado da Inter. Ô João, eu não sei se eles já perguntaram, mas o que você hoje, né? Já passou por diversos clubes, até o Palmeiras também, qual o Edmar tem um apreço muito grande. Muito. Nossa, você não tem noção quanto. A diferença daquela época em que você foi campeão em 86 pela Inter, 93 passou pelo Palmeiras, time extraordinário, e que você vê hoje. Extraordinário. E que você vê hoje do futebol brasileiro, principalmente em relação ao futebol paulista. Sua diferença, sua análise aí. Então, boa pergunta, porque realmente na época que a gente jogou lá atrás, até algum tempo atrás, o futebol era jogado de uma maneira mais verticalizada, né? A gente pegava a bola e procurava sempre jogar em direção ao gol. Agora depois com essa nova modernidade, a tecnologia, a scout, agora você vai jogar contra uma equipe e a gente já sabe tudo que as jogadas que os caras fazem, tudo. Então já é passado pra gente dentro de campo e passou a ser muito mais choque, muito mais contato. Mais preparo físico. Mais preparo físico. A gente percebe uma certa dificuldade nas pessoas em dominar a bola, em fazer um passe. Ou seja, a parte fundamental de um atleta, né? É o domínio de bola, é saber fazer um passe, é bater na bola, você quer fazer a curva de um jeito, do outro, você quer tirar do goleiro, você vai fazer uma assistência, você tem que fazer uma assistência de uma maneira correta. E a gente percebe que hoje em dia eles têm muita dificuldade em dominar a bola e fazer o passe. Eu começo a assistir o jogo, rapaz, eu fico nervoso. Porque... Olha que os gramados hoje é bem melhor, né? Não, São bem e melhores. aqui é bem melhor, mas o camarada, em vez de dar um passe na frente, dá sempre nas costas. Começa lá atrás. Você tem que voltar para pegar para começar de novo. Então, antigamente a gente tinha mais aqui os clubes
tipo assim, era mais nostálgico ali, o volante, o meia direita, o meia esquerda, aí o quarto homem, a bola, né? Ponta. Ponta, aquela pela aberto, ala, vamos dizer, hoje é ala, né? E atualmente o que a gente vê? A gente vê uma bola atrás, fica de um lateral, vai pro zagueiro, do zagueiro, quarto zagueiro, vai pro outro lateral. Fica o mais fazendo... Pra narrador é horrível. É horrível isso aí. Vai pra lá, vem pra cá, nada, e ninguém toma. Parece Siri, só vai pro lado, caranguejo, sei lá. Só anda do lado. Viu? Né? E você que gosta do Rony, do Palmeiras, o Tato jogava 20 vezes mais do que o Rony. O Tato... Igualzinho. Fazia... Estilo. O Tato sabia finalizar, né? O Rony não sabe chutar no gol. Mas ainda ele acerta algumas vezes. Ele acerta quando eu não ponho ele no cartola, aí ele acerta. Continue assim. Ô, João, tô perguntando aqui, Pepe ou Luxemburgo? Olha, Você tá foi certo, campeão com veja os dois. bem o que você vai responder, tá certo? Eu fui muito importante na sua vida, tá certo? Não, o seu Pepe, ele é diferenciado. Vou explicar por quê. Luxemburgo, ele pode até, talvez, vamos dizer assim, taticamente, tecnicamente, por ser um pouco mais novo que o próprio seu Pepe, ele tinha alguma diferenciação entre o esquema tático de um e de outro, da maneira de implantar. Só que o Pepe tinha mais sabedoria do que o Luxemburgo em relação ao relacionamento com os atletas. Se você chegasse no vestiário e falasse alguma coisa do Pepe, o pessoal ia falar, você tá... Melhor você esperar. Exagerando. O Pepe era mais família. O Pepe, ele era o paizão. Você não vai jogar pôquer mais comigo, tá certo? E o Luxemburgo, pela própria característica dele, excepcional treinador, muito inteligente. Mas esse extra-campo, ele não conseguia... Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Ele não era bom. Todo mundo fala que a gestão de pessoas. Tinha essa dificuldade. Essa Eu foi vou pro intervalinho e Foi a depois pergunta mais. do Ele é um Emerson chato, Charles. ele é um chato. Ô, Emerson Charles, até nessa daí a Inter ganhou do seu Palmeiras aí. Abraço Gestão de aqui. pessoas é o problema do Não sei Luxa. se vocês perceberam, ele tem um certo problema assim que em determinado momento ele quer aparecer mais. Ele do quer que aparecer os mais, jogadores. né? Entendi. Marcelinho, você é chafado. Você é Marcelo, chafado. Marcelo. Eu tirei mulher do seu quarto, Marcelo. Marcelo. Você é chafado. Bom, vamos lá. Primeiro intervalinho, daqui a pouco mais João Luiz. Daqui a pouco falaremos da derrota da Inter,